Ah, Olá, meu nome é Marcos Silva, eu sou professor de Filosofia do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco, da UFPE. Eu já fiz um vídeo para vocês sobre a filosofia da linguagem e problemas em relação filosóficos em relação à linguagem. Aí nessa pandemia eu reparei que fazendo esse vídeo que eu estou sentindo muita falta de dar aula e eu decidi fazer um outro vídeo para vocês. Um vídeo curto, também para explicar outros problemas relacionados à filosofia da linguagem, filosofia da lógica. Espero que seja útil para esse projeto bonito de vocês e possa ter benefícios, né, e ajudar. Bem, eu gostaria de introduzir uma distinção importante na filosofia da linguagem, quando a gente pensa a linguagem filosoficamente, que é a distinção entre sentença, proposição e asserção. Okay? Vamos tentar pensar um pouco o que significa uma sentença, uma proposição e uma asserção. Começando pela sentença, imagina um exemplo, alguém fala para você, ou você vê escrito em algum lugar, algo como computador, livro, casa, amanhã, depois. Isso causa perplexidade, isso parece incomum, por quê? Porque tem uma aparência de discurso ou de sentença da língua portuguesa, mas é um amontoado de palavras. Isso não veicula sentido. Okay? E por não veicular sentido, não tem condições de verdade, você não sabe em que condições isso é verdadeiro ou em que condições isso é falso, então não seria uma sentença. Tem uma aparência de sentença, mas não seria uma sentença, porque é um discurso que não faz sentido. Ele fere, ele viola as regras gramaticais do português, por exemplo. Né? Agora, se eu falo algo do tipo, qual é o seu nome? Ou abra a porta, por favor. São sentenças bem formadas da língua portuguesa, não violam as regras da língua portuguesa, como a sentença anterior. Mas essas sentenças, quando eu pergunto o seu nome, ou quando eu comando, ou peço para você abrir a porta, elas não têm um valor de verdade definido. Né? Elas não expressam condições de verdade onde elas podem ser verdadeiras, ou em que circunstâncias, ou contextos, ou situações elas podem ser falsas também. E, portanto, elas são sentenças, mas elas não são as sentenças interessantes para a língua, para a filosofia da linguagem. Né? Perguntas, ou sentenças interrogativas, ou sentenças exclamativas, como abra a porta, por favor, embora elas são sentenças, elas não têm valor de verdade. E aqui a gente tem dois valores de verdade na tradição da filosofia, um valor de verdade verdadeiro e um valor de verdade falso. Esquisito. Em economia a gente tem saldo positivo e saldo negativo, crescimento positivo e crescimento negativo. Então, em filosofia da linguagem a gente tem valor de verdade verdadeiro e valor de verdade falso. Sentenças, as perguntas e as exclamações, elas são sentenças, mas elas não têm um valor de verdade definido. Elas não podem nem ser verdadeiras ou falsas. Agora, compara a sentença: Marcos é professor da Universidade Federal de Alagoas. É uma sentença bem formada na língua portuguesa, e ela tem condições de verdade, ela tem sentido. Você sabe o que tem que acontecer no mundo, na realidade, nos fatos, qual é a situação que tem que acontecer no mundo para ela ser verdadeira. Se essa situação não acontecer, ela é falsa. Bem, como eu não sou professor da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas, essa sentença, embora ela tenha sentido, ela é falsa. Então, o que diferencia essa sentença? Uma sentença que aparenta ser uma sentença, um amontoado de palavras, não chega a ser uma sentença. Uma pergunta é uma sentença, mas ela não está declarando nada, ela não está apresentando o fato da realidade como verdadeiro. Ela não é uma sentença declarativa. A filosofia da lógica, a filosofia da linguagem, elas têm interesse em sentenças declarativas, sentenças que apresentam fatos do mundo que podem ser verdadeiros ou falsos, ok? Agora vamos pensar um pouco na proposição. Proposição não é preposição. Preposição é uma classe gramatical quando você está avaliando o discurso, examinando o discurso em línguas naturais, né? Como em português, inglês, alemão, francês. A proposição ela é um pouco mais abstrata em relação à sentença. Dois exemplos. Primeiro exemplo, eu falo na sentença em português, o cachorro mordeu a menina. E uma segunda sentença, a menina foi mordida pelo cachorro. São duas sentenças bem formadas, elas respeitam a sintaxe da língua portuguesa,
elas podem ser verdadeiras ou falsas. Elas são sentenças diferentes. Uma começa com menino, outra começa com cachorro, uma está na voz passiva, outra está na voz ativa. Mas, sob o ponto de vista lógico, da filosofia da linguagem, elas são a mesma proposição. Por quê? Elas têm o mesmo conteúdo. O mesmo fato que tem que acontecer no mundo para elas serem é o mesmo fato para elas serem verdadeiras. E se esse fato não ocorreu no mundo, elas se tornam falsas também. Elas exibem as mesmas condições de verdade. Abstratamente, elas expressam a mesma proposição, elas exibem o mesmo conteúdo. Um outro exemplo para tornar isso mais claro são sentenças em línguas diferentes. Por exemplo, o livro está em cima da mesa, bem formado em português, pode ser verdadeiro ou falso, tem condições de verdade, você sabe que condições ela é verdadeira e que condições ela é falsa. The book's on the table é uma sentença em língua inglesa, bem formada também. E Das Buch ist auf den Tisch, uma sentença bem formada na língua alemã. Elas são 3 sentenças, são 3 ocorrências diferentes em 3 línguas diferentes. Mas, sob o ponto de vista da lógica, sob o ponto de vista mais abstrato, elas exibem a mesma proposição. O que significa isso? O mesmo fato tem que ocorrer no mundo para que elas sejam verdadeiras. E se esse fato não ocorrer no mundo, elas se tornam falsas. Ou seja, o conteúdo que você entende, quando você entende essas sentenças em línguas diferentes, seria o mesmo conteúdo. Ok? E a terceira categoria é da asserção. O que é uma asserção? A asserção é um ato de fala, é algo que você faz com a sua linguagem. É o que nós fazemos quando nós falamos coisas. Por exemplo, quando nós fazemos uma súplica, quando nós prometemos coisas, quando nós declaramos coisas com a nossa linguagem, ou quando nós comandamos ou ordenamos coisas, solicitamos coisas, né? Quando um padre casa um casal, ele faz algo ao falar, ele decreta, ele anuncia, ele faz com que, a partir do que ele falou, o casal seja casado, né? Ou, por exemplo, um juiz no futebol, ele pode, com a fala dele, ou com um gesto, ele pode decretar que o jogo acabou ou decretar que o jogo começou. Então, são atos ou atividades que nós fazemos com as nossas palavras, a nossa linguagem. Bem, sendo um ato de fala, ele está dentro de um ambiente pragmático, um ambiente de uso, um ambiente de práticas. Esse ambiente de prática, ele não é apenas uma sentença, ele também não é só uma proposição abstrata. Quando eu falo, por exemplo, que a minha camisa é azul, eu falo isso dentro de um contexto prático, eu me comprometo com a verdade do que eu estou falando, me comprometo com algumas consequências do que eu estou falando. Por exemplo, se eu falo que ela é azul, eu falo também, eu me comprometo que ela tenha uma cor. E eu me comprometo também que ela não seja vermelha, que ela não seja preta, que ela não seja cinza e todas as outras cores. Ou seja, um ato de fala dentro de um ambiente pragmático, dentro de um ambiente de uso, de práticas de indivíduos de uma comunidade, eles te comprometem, né? Você assume responsabilidades ao enunciar coisas. Então, o que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu a distinção de sentença, proposição e asserção. Ok? Muito obrigado, espero que tenha sido útil para vocês.